e seja bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. E dando continuidade às nossas conversas sobre livros, hoje eu quero trazer a obra de Victor Martins, 15 Dias. Gente, esse livro é muito bom, esse livro é muito gostoso de ler porque o, o personagem principal ele é extremamente cativante, ele é extremamente envolvente e o autor ele aborda essa história de uma forma divertida e também que faz você ver as coisas de uma outra forma, mas enfim. Vamos voltar um pouquinho. Eu já tinha feito a resenha desse livro no meu Instagram, inclusive eu fiz com um livro físico, porque tinha sido emprestado para mim e realmente eu amei a história. Tanto é que eu comprei a versão digital dele. Só que ele é um livro tão bonito, o produto final dele ele é tão bem feito e tão bonitinho porque que eu quero ter a edição física dele também. Em 15 dias a gente vai conhecer a história do Felipe. O Felipe ele está se preparando para as férias de julho. Então ele tá naquela empolgação porque ele vai poder tirar esses 15 dias de férias para se isolar no quarto dele, para assistir séries, filmes, fazer aquelas coisas de DIY do YouTube que a gente assiste, mas nunca faz. Não façam isso com livros, gente, sério. Leiam livros, que livros são incríveis. Enfim, ele tá se preparando para tipo, conseguir se isolar do mundo lá fora e conseguir fazer as coisas que ele gosta. Só que algo acontece nessa história. A mãe do Felipe, ela se propôs a cuidar do Caio. O Caio é o vizinho do prédio ali do Felipe. Então o Caio ele vai passar esses 15 dias na casa do Felipe. Ou seja, por que isso vai ser uma grande situação? Vamos voltar um pouquinho de novo. Pera aí. Mas isso seria uma situação normal, seria uma situação tranquila. Só que o Felipe, ele é uma pessoa extremamente insegura. Eu achava que eu tinha as minhas paranoias, mas eu achei um personagem com que eu me identifico também. Bom, volta pro foco, Thiago. O Felipe ele é um adolescente gordo. E a gente vai acompanhar essa história de crescimento dele, o que eu acho muito legal. Porque ele é bem isolado na escola, tanto é que ele estava realmente ansioso por esse período de férias para tipo não ter que ver ninguém, não ter que estar lidando com bullying, aquela coisa toda. Então, ele queria esses 15 dias para ele conseguir descansar. E ter uma outra pessoa meio que invadindo o espaço dele foi algo que tirou ele da realidade, da zona de conforto dele. Inclusive, o Caio e o Felipe, eles já se conheciam, porque na infância eles brincavam na piscina do condomínio, então eles tinham um convívio já desde pequeno. Só que o Felipe, quando começou a ver as mudanças no corpo dele, ele começou a se sentir extremamente inseguro, extremamente tímido. Então ele começou a se reclusar um pouco mais e deixou de ir na piscina quando ele viu que ele não estava mais num padrão aceitável, digamos assim. Sério, essa leitura foi muito boa, foi uma leitura muito gostosa. E eu demorei para ler porque demorei entre aspas, porque eu não queria que a história acabasse. E eis que chega o fatídico dia que o Caio chega no apartamento. Pro Felipe foi um grande choque de realidade, porque o Felipe ele tem um crush no Caio. Então, pega toda aquela insegurança que o Felipe já tem, eleva um pouco mais. Eu acho muito legal a forma como o autor aborda tudo isso, porque a gente meio que se apega, a gente meio que se vê muitas vezes no Caio. Eu várias vezes me remeti à minha adolescência, porque aquelas coisas de escola que a gente acaba convivendo e vivendo, mas enfim. Bom, o primeiro dia deles juntos não foi tão agradável assim. Mas enfim, o Felipe ele acaba se vendo nessa situação de ter que sair da sua zona de conforto, porque conviver 15 dias com uma pessoa e não trocar nenhuma palavra, eu acho que seria uma situação um tanto ruim, um tanto constrangedora. Talvez pudesse ser
das duas uma. Ou ele teria as piores férias da vida dele, ou ele poderia ver essa situação como uma oportunidade de crescer e, enfim, ter um momento muito bacana. E, nossa, eu achei muito interessante a forma como o autor construiu toda a história. Ela é uma história muito gostosa de ler. E se você começa e tira realmente um tempo de leitura, quando vê você acabou a história, porque ela é uma leitura que flui. Diferente de leituras que são frenéticas, que te prendem e você fica naquela ansiedade, naquela tensão de ler, essa é uma leitura que você começa e ela é muito fluida, e quando vê, passaram-se os 15 dias e o livro acabou. E sério, eu fiquei até emocionado de poder acompanhar esse processo de evolução do Felipe, porque ele tem algumas consultas com a psicóloga dele e ela dá algumas dicas e ela dá alguns desafios que ele tem que exercer, e um deles é conversar com o Felipe durante o dia, para você ver como a questão da insegurança dele é grande. O único momento que ele conseguia conversar com ele era de noite no quarto, porque com as luzes apagadas, ele não tinha aquela sensação que, tipo, meu Deus, o Caio tá olhando pro meu corpo, o Caio tá olhando pra ver como eu sou gordo, o Caio tá julgando que eu sou gordo demais, enfim. A preocupação dele com o corpo físico dele era tão grande que ele não se sentia confortável de ser visto à luz do dia. E o único momento que ele se sentia mais tranquilo de conversar era quando os dois não tinham contato visual absolutamente nenhum. Isso foi um dos desafios que a psicóloga dele tinha passado para ele, que tipo, conseguisse ter pelo menos uma conversa durante o dia. E nossa, é muito bacana ver como o autor aborda o crescimento do Felipe e aborda também essa questão de insegurança, porque insegurança e questão de piadas que às vezes as pessoas fazem, que de fato pode ser engraçado, mas pode estar, enfim, machucando o sentimento de uma outra pessoa. Uma outra situação que o autor aborda, que eu achei isso muito interessante, é a forma como as pessoas, mesmo sem notar, elas acabam julgando umas às outras. Por exemplo, quando uma pessoa gorda chega num restaurante, ela acaba pegando uma quantidade pequena, uma quantidade razoável de comida. Querendo ou não, a gente acaba olhando, as pessoas acabam olhando e meio que automaticamente julgando, tipo, olha ali, uma pessoa gorda querendo bancar uma de magra, pegando pouca coisa. Ou se a pessoa gorda ela vai e pega uma quantidade muito grande de comida, as pessoas também julgam com aquela questão, tipo, nossa, não basta ser gordo, tem que comer tudo que vê pela frente. E ele aborda isso de uma forma muito orgânica, muito natural, que realmente faz a gente pensar, sabe? E nossa, foi uma leitura incrível, uma leitura muito gostosa. Sério, de ser emoção. Eu particularmente sou uma pessoa muito emotiva, então eu vendo, acompanhando todo o crescimento do Caio e vendo a forma como ele estava se desenvolvendo, foi muito gratificante, foi uma leitura muito boa. Nossa, vontade de reler no futuro essa história também, porque realmente é muito boa. Enfim, eu acho que eu acabei misturando um pouco do resumo do livro, de como foi a minha experiência de leitura com o livro, ficou tudo meio misturado, então desculpa, gente. Às vezes as coisas meio que saem do programado aqui. Mas enfim, essa foi a minha experiência com 15 dias. Vitor Martins, ele é um autor brasileiro, eu não conhecia ele foi uma indicação de um amigo meu. Tanto é que ele me emprestou o livro que eu devorei. E depois eu comprei a versão digital. Acho que eu vou ler a versão digital de novo, mas eu quero muito ter a versão física daquele livro, porque ele é um livro muito bonito. Ele é um livro da editora Globo Out. Tem tanto na versão física quanto na versão digital. Enfim, você já conhecia o autor Vitor Martins? Eu não conhecia, eu vi que ele tem outras obras publicadas também, eu tenho interesse em ler. Inclusive, abrindo um parênteses muito aleatório, mas inclusive eu acho que ele foi uma das pessoas que estava na parte de criação gráfica ou de desenho, alguma coisa do gênero, do livro querido Ivan Hansen, que é um dos meus livros queridinhos do momento. Eu achei isso muito legal quando eu tava procurando mais sobre o autor, eu vi e fiquei, meu Deus, ele tava nesse processo ali.
Você já conhecia o autor Vitor Martins? Já conhecia ou já leu 15 Dias? Se já leu, conversa comigo aqui embaixo. O que você acha? O que você achou dessa história? O que você acha de livros que abordam essa temática também de insegurança? Achei muito incrível ter um personagem completamente fora do padrão da sociedade de hoje em dia. Melhor ainda conseguir ver ele saindo dessa insegurança dele e conseguindo construir algo diferente. Nossa, foi muito bacana. Mas enfim, conversa comigo aqui embaixo. O que você tá achando também do nosso cantinho aqui? Quais livros você gostaria de conversar comigo aqui também? Me indique leituras, eu gosto de indicações. E aquele esqueminha de sempre, né? Se você tá gostando do nosso conteúdo aqui, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos também, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, me acompanha nas redes sociais também. Enfim, vamos conversar mais sobre livros. Eu definitivamente preciso de mais café porque acabou. Até mais, gente.